Olá, seja muito bem-vindo ao Pods Podcast, um podcast criado pelos alunos do Cefet. E hoje nós vamos falar sobre estágio como porta de entrada para o mercado. É, E esse assunto é de extrema importância, porque justamente é o primeiro. E esse assunto é de extrema importância porque justamente é o caminho que abre portas para muitas pessoas. Hoje, para conversar com a gente tem a Adriane Bastos. Ela tem muita experiência em recrutamento, seleção, desenvolvimento de talentos e é coordenadora de RH. Adriane Bastos, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por poder trazer para vocês a experiência do meu tempo de trabalho. É um prazer estar aqui com você e a gente gostaria de estar sabendo, né, como é o decorrer, né, da sua trajetória pessoal e profissional. Bem, eu vou falar aqui dos últimos 25 anos, né? Esse ano eu estou fazendo 40 anos de trabalho, então, para a gente não estender muito, eu vou falar dos últimos 25 anos. Então, há 25 anos eu trabalhava numa agência de viagem, né, em 2000. Em 2001, nós tivemos aí o acidente, né, ou um incidente com as Torres Gêmeas em Nova York. Então, as agências de viagem perderam muito esse ponto deles, né, do mercado, por conta do medo que se ficou. E aí passou 2001, 2002, 2003, a agência foi demitindo muita gente e num dado momento chegou a minha vez também. Eu cuidava de toda a administração da agência, chegou a minha vez, eu saí. Tive uma proposta para estar numa outra agência de viagens, mas também recebi uma proposta para o DP de uma indústria metalúrgica. E eu optei por ter um salário 35% menor, mas ir para a indústria metalúrgica já vislumbrando as oportunidades que ela poderia me dar ali naquele momento. Fiquei lá trabalhando 4 anos e depois eu fui convidada para montar a área de treinamento de uma grande empresa do comércio varejista, onde eu estou até hoje, né, completando ali 19 anos. Então, esses são os meus últimos 25 anos. Perfeito, incrível. Deixa eu te perguntar, você, agora esses 25 anos como na área de RH, efetivamente, o que te motivou aí para essa área de RH? Bem, a minha primeira faculdade foi turismo. Eu me formei em 1990. A faculdade de turismo nessa época era uma faculdade basicamente administrativa. Você aprendia a administrar uma agência de viagem, administrar um hotel, administrar uma empresa de transporte. Então, a base dela era bem Administrativo. administrativa. Então, abre um leque muito maior para a gente. E nessa época, eu trabalhava num hotel, né? E era a minha proposta, era o que eu tinha decidido fazer, era trabalhar na área de turismo, mais especificamente na administração hoteleira. E nós tivemos ali em 1990 o Plano Collor, onde muitas empresas fecharam. O meu hotel demitiu 50% do efetivo Nossa, e nesse efetivo eu fui, né? muita gente. E aí, na contramão dessa proposta, né, nós acabamos tendo algumas mudanças e uma delas foi a abertura dos portos. Então, nós tivemos a importação e exportação muito mais ativa no nosso país. E eu fui para a área de comércio exterior, fiquei nessa área ali durante 7 anos. E aí, o que eu basicamente quero trazer com isso, que o que eu falei anteriormente, de até buscar um lugar onde eu receberia menos, mas eu teria as maiores oportunidades, que é o que eu acho que o estagiário precisa ver hoje também, não agora. A gente precisa fazer a nossa trajetória para amanhã. Né? Então, e para a gente chegar no amanhã, às vezes você precisa sacrificar algumas coisas no hoje. E isso é o que vai trazer para você uma visão daquilo que você realmente quer e daquilo que você pode oferecer. Então, assim, eu nunca me restringi àquilo para o qual eu fui contratado. Eu estava sempre ali buscando aprender o que quer que fosse. Eu já recebi salário mínimo um dia, né? E aí a minha proposta era sempre assim: me ensina que eu te ajudo.
Me ensina que eu te ajudo. E com isso eu acabei conhecendo muitas áreas dentro da administração de uma empresa pequena. E aí, com essa possibilidade de conhecimento, eu acabei sendo convidada para essa empresa para começar o DP. Depois eu fui para o RH e aí eu comecei a perceber que o que mais aquecia o meu coração é quando eu podia ver um estagiário, um aprendiz ou um auxiliar de produção contratado ali que eu podia enxergar nele uma liderança daqui a 10 anos. Então, o fato de ver as pessoas em desenvolvimento, se desenvolver e chegar a um outro patamar bem diferente daqueles de quando eles entraram, foi o que me motivou, né? Na realidade, eu comecei num ponto, fui para outro, mas ainda assim, sempre lidando com pessoas, né? Entendi. Interessante que você comentou que, né, você deixou de ganhar 35%, né, Uhum, para ir para um outro lugar visando o futuro da sua carreira específica e uhum, você mesmo comentou que depois você começou a meio que fazer isso pelos outros como RH, né? Você via, uhum. como você falou, algumas profissões aí que depois, daqui a 10 anos, eles podiam ser. Então, a mesma ideia que você aplicou para si, você acaba aplicando aos Sim. outros, né? A mesma visão de sempre ver na frente, né? Uhum. Muito interessante. E o que eu gostaria de falar nesse sentido é, eu entrei com 35% a menos, 3 meses depois eu fui promovida para o mesmo salário que eu teria na outra empresa. Ou seja, Então, foi uma aposta que é valeu a oportunidade, pena. é uma oportunidade, Foi uma entendeu? curva que alavancou. É porque você tem que olhar para onde que você vai. Então, às vezes você vai hoje para um lugar que vai te dar um salário até robusto, mas você vai ficar só naquele salário robusto. Ele não vai abrir outros horizontes para você. Não tem uma progressão, né? Exatamente. Mas quando você vai para uma indústria metalúrgica, eu saí de uma agência de viagem para ir para uma indústria metalúrgica. Então, assim, o panorama é completamente diferente. O que você pode oferecer e o que você pode receber está além de salário e está acima de salário naquele momento. Então, às vezes, a gente vai precisar sacrificar algumas coisas para outras que podem demorar um pouco mais de tempo para chegar, mas que serão mais seguras, né? Uhum, entendi. E no caso, né, nesse seu dia a dia, no seu cotidiano, né, como RH, quais são aí as suas principais atividades, o decorrer no seu dia a dia aí na atual empresa? Bem, eu trabalho numa indústria de mercado varejista. Quando a gente fala de mercado varejista, você pensa até numa questão bem popular, né? E lógico, o varejo começou no popular. Hoje é uma grande empresa, tem mais de 35 lojas, tem mais de 2.000 funcionários. Então as coisas são um pouco mais profissionalizadas. Mas quando eu cheguei, há quase 20 anos, o RH estava sendo montado. Então eu participei de toda a montagem do RH. E em dado momento eu fui responsável por todos os segmentos dentro do RH. Hoje a gente conseguiu, né, ter um time maior e a gente pode dividir um pouco mais. Então, qual é o meu centro hoje, né? Eu cuido de estagiários, pessoas com deficiências e aprendizes, que nós temos Uhum, bastante, programas que venham a trazer equilíbrio emocional para as pessoas, ou seja, um programa aberto para dar conforto para as pessoas e a gente poder encaminhar para os nossos programas, para os nossos parceiros, para que eles sejam cuidados ali. Eu cuido também da parte de segurança e medicina do trabalho, né? Lá na empresa a gente cuida, então eu tenho aí mais de 50 CNPJs para cuidar disso. A parte de treinamento, que eu já tive ela por inteiro, hoje é uma parte dela que está comigo, voltada um pouco mais para a legislação, porque também eu dou suporte aos nossos processos trabalhistas quando eles acontecem. Então a minha parte ali hoje já é um pouco mais especializada num grupo mais específico, entendeu? Mas trabalhei, né, passei por todos os setores do RH. entendi. Você falou dos programas de estágio, eu queria começar agora falando disso. E eu queria saber em que momento que a empresa ela decide ter um estagiário, sabe? Por que que ela escolhe ter um estagiário e como que ela sabe que é o momento certo de ter um estagiário?
Então, Rafael, a empresa ela tem um programa de estágio bem robusto, bem montado, e a proposta dela, na realidade, não está sob demanda da gestão do setor. A proposta, na realidade, é provocar. Então, como é que a gente inicia? Vamos iniciar uma turma. E a gente vai em cada setor da empresa, né, os setores administrativos, e a gente conversa com cada gestor e fala o que você gostaria de ter aqui no seu setor que você não tem condição de dar para o seu colaborador normal, né, o seu colaborador do dia a dia que fazer, que um estagiário poderia fazer para você. Uhum. E aí, num primeiro momento, isso é até complicado para eles. Não, eu não sei, mas vamos pensar o que seria bacana. O que seria um plus para você? Não é uma necessidade, porque a necessidade é o seu colaborador que vai fazer. Isso. Mas o que você gostaria de ter aqui que traria um benefício, que você poderia ter mais agilidade em alguma coisa? E aí a gente ia provocando em cada gestor de cada área. Nós temos tecnologia da informação, nós temos vendas externas, compras, financeiro, contábil, fiscal, qualidade. Então, a gente tem aí uma área administrativa bem consolidada, né? E aí, provocando isso, a gente começa a montar um projeto. Ok, eu gostaria de fazer isso. Então, e a gente começa a questionar, mas o que você queria? Qual seria o objetivo? Como é que a gente pode alcançar? E aí a gente desenha o projeto. Desenhado esse projeto, a gente vai buscar o estagiário no mercado, né? E aí a gente traz para a entrevista esse estagiário e a gente apresenta o projeto para ele. Ele tem que querer fazer o projeto e não simplesmente ser um estagiário dentro daquela área. É lógico que ele vai ser, sim, ele vai ter o tempo dele, onde ele, enquanto estagiário, vai ajudar o setor. Mas ele, obrigatoriamente, tem o tempo onde ele precisa realizar o projeto dele. E isso acabou trazendo para a empresa uma série de coisas que estava dentro do escopo de trabalho, que existia uma necessidade, mas não tinha quem fizesse. E aí não daria para eu contratar um profissional especificamente para fazer aquele projeto. Às vezes um projeto de sinalização, um aplicativo para uma coisa ou outra. E ali você tem um estagiário que ele vai ter uma demanda ali para atender o escritório, mas ele também vai ter aquele projeto. E aí, no final, a gente chama toda a diretoria, toda a gestão da empresa, leva eles para um auditório, eles vão apresentar tudo aquilo ali que eles fizeram, tem meio que uma formatura ali para eles. Então, o programa, ele não é sob a demanda do gestor. Até se ele quiser e está tudo bem. Mas a proposta do programa, que é um programa que já tem 20 anos, é exatamente trazer o estagiário para fazer algo que possa ser visto. Que ele mesmo possa até se sentir realizado como alguma coisa que ele fez, entendeu? Isso é muito importante. Sim, e agora tem uma dúvida como estagiário mesmo. Como funciona todo esse processo, né? Todo esse processo seletivo, desde o envio do currículo mesmo até ali o processo final da contratação? Bem, como a gente tem um projeto para cada área, é lógico que a gente vai buscar nos currículos aquilo que se aproxime mais da área, do projeto que a gente está descrevendo ali. Se eu tenho currículos que estão dentro do mesmo patamar e não trazem muitas diferenças, a gente vai chamar ali 5, 10, 15, né, para cada setor que a gente vai trabalhar. E essa turma chega a ter entre 10 e 15, ou seja, em média 12, 13 estagiários, abrangendo todas as áreas, às vezes mais de um estagiário por área. Então, a gente vai, em primeiro lugar, olhar para o currículo e tentar enxergar nele alguma coisa que coincida com o projeto que a gente tem ali como direção, né? E depois, a gente trazendo esse estagiário, a gente vai conversar, é ali a entrevista propriamente dita, é apresentar o projeto, porque pode ser que seja um projeto que não seja interesse para ele. Não é isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria realmente
de atuar exclusivamente com isso, com aquilo, Uhum. né? É uma liberdade que ele tem, mas é bacana ele gostar do projeto, ele se interessar pelo projeto, porque ele realmente vai buscar cumprir aquilo ali e é um incentivo. Porque ele não vai entrar simplesmente para ser mandado, ó, você faz isso, você faz aquilo, não. Ele tem algo que ele mesmo vai cuidar, que ele mesmo vai seguir um cronograma, que ele mesmo vai fazer para ele. Lógico que a gente tem o tempo de conversar com o gestor, de conversar com o RH para saber como é que está o andamento disso, né? Periodicamente tem ali uma entrevista interna, né, para a gente fazer o acompanhamento. E ainda nessa dúvida, o que você recomendaria, né, como um bom currículo, assim, um currículo potencial para esse estagiário que está ingressando ali pela primeira vez, provavelmente, nesse mercado? Matheus, eu acho que em primeiro lugar é honestidade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter num currículo é a honestidade. Eu acho que pode colocar seu sonho, eu acho que pode colocar a sua expectativa, o que que você gostaria de fazer, o que que você gosta mais de fazer, o que que você gosta mais de aprender, mas precisa ser, acima de tudo, algo sincero, algo honesto, porque senão você não consegue derramar aquilo ali para o seu entrevistador. Então, além de colocar os dados técnicos, aquilo que realmente é necessário dentro de um currículo, eu acho que é bacana para um estagiário ele colocar qual é o sonho dele, qual seria a expectativa dele, o que que ele está buscando num estágio. Aí você vai falar assim, ah, Adriane, mas aí de repente limita. Pô, mas de repente especifica, Uhum. né? E aí o resultado vai ser muito melhor, tanto para ele como para quem está contratando. Bacana, a expectativa dele bate com a minha expectativa. E eu acho que o casamento fica muito mais alinhado. Acho que a gente, como estagiário, a gente vê muito disso, né? Quando a gente está procurando por um estágio, a gente vê diversas oportunidades e às vezes por um ou outro motivo uma oportunidade chama a nossa atenção e já deve ter acontecido com você, de você ir na entrevista e você ver que por mais que no papel aquele estágio seja bom, assim, uma remuneração boa, é, bônus bons, você vê que a função que a empresa quer do estagiário não é a que você quer para você, né? E eu Uhum. acho que volta de novo ao início da sua fala, que é aquilo de Aham. você, por mais que talvez seja bom isso aqui, é você saber reconhecer que, tipo, talvez seja o momento de eu não aceitar isso aqui, Aham. ou não dar continuidade a isso aqui, porque não é o que dá o casamento, né? Sim. E acaba sendo muito importante. A gente até vê isso nas aulas de como é importante a mente do funcionário recém-contratado, no caso estagiário, tá alinhada com a expectativa que a empresa tem para esse funcionário, né? Esse estagiário. Até para não gerar uma dupla Interessante. frustração, né? Tanto da parte Sim. da empresa com o funcionário, quanto a do próprio estagiário, às vezes, Sim. onde está tendo ali o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, também um ciclo de frustração. Sim, com certeza. Eu queria também, você falou que é a honestidade e eu acho que isso já emenda na próxima tópico que a gente queria falar, que era sobre as hard skills, né, e Uhum. soft skills, são as habilidades técnicas e as interpessoais. Uhum. É, acho que você já deu uma dica de qual você acha que é mais importante, ou não mais importante, mas qual você. Como que a gente deve agir, qual a gente deve se importar mais, como que a gente corre atrás dessas habilidades, tanto as interpessoais quanto as As técnicas, técnicas. né? Queria saber um pouco mais disso. Bem, quando um gestor ele pede um estagiário, ou quando a gente faz esse projeto para trazer um estagiário, esse projeto vai exigir algumas ferramentas. E se faz necessário que, se ele é de TI, ele precisa ter as ferramentas atuais da tecnologia da informação. Se ele é da área contábil, se ele é da área fiscal, se ele é da área de RH. Então, ele tem que ter um panorama de quais são as ferramentas que o mercado hoje solicita por marketing, né? Que você tem ali uma infinidade de ferramentas que você pode trazer como bônus, né? Onde que a gente vai conseguir? Em cursos.
Hoje você tem uma série de cursos online ou não, gratuitos ou não, mas o leque é infinitamente maior, né? Hoje os jovens têm uma oportunidade muito maior, né? Conseguem enriquecer o seu currículo com muito mais facilidade que a gente tinha antigamente, porque a gente não tinha AD, Até de forma né? gratuita, né? Pelo YouTube ou coisa Nossa, do vários, tipo. mas você tem Fundação Getúlio Vargas, você tem Tem, PUC, e tem mais uma série tem de um outras monte. instituições de renome, onde você vai poder trazer ali uma gama de conhecimento, tanto técnico, lógico que os gratuitos eles vão ter ali uma certa limitação, né, a título de ferramentas, mas os interpessoais você tem aí direto, É né? verdade. O que a gente tem buscado muito hoje no mundo corporativo é estabilidade emocional, né? É estabilidade emocional. A gente tem vivido os tempos muito corridos, as pessoas estão, às vezes, um pouco descompensadas. Então, a gente precisa buscar. Aonde que você vai buscar? Nos mesmos lugares, Uhum. né? Você tem aí uma série de locais gratuitos, né? Que você vai buscar aí nas faculdades, que vai trazer inteligência emocional, comunicação não violenta e mais uma série de outras informações que vão trazer para vocês o conhecimento de domínio daquilo, e não só o domínio da técnica, mas o domínio de si mesmo, né? Perfeito. E além, né, de toda essa qualificação, né, que a gente coloca aí no currículo, uma capacitação, né, quando a pessoa é convocada a uma entrevista, Uhum, às vezes o nervosismo ele bate, né, ainda mais quando a uhum, gente fala de estágio, que é o primeiro emprego de muita gente, e às vezes surge esse despreparo, né, aham. o que você classificaria aí como uma pessoa bem entrevistada, né, como dizer, um bom comportamento durante esse processo seletivo? Mateus, eu volto para o currículo, honestidade. Quando você fala com honestidade, ainda que você esteja nervoso, quem está entrevistando percebe. Quando você realmente está ali porque você quer, quem está entrevistando percebe. O nervosismo ele fica de lado. Não é isso que vai trazer para a gente um positivo ou um negativo, entendeu? O que principalmente vai ser relevante é a honestidade, é a forma de falar, porque a gente consegue perceber quando a pessoa realmente está trazendo ali do coração, por mais limitado que esteja, por conta do nervosismo. Então, consegue fazer sim. Então, mais uma vez eu falo, é honestidade. É aquilo que realmente você quer, porque aí você vai ser transparente. Entendeu? E aí, na transparência, quem está entrevistando vai perceber, vai falar assim: olha, calma, pode ficar calmo, respira, você quer uma água? Porque a gente percebe. Mas você também percebe quando está ali, pô, só tem que cumprir isso daqui, só estou aqui porque eu tenho que cumprir, só estou aqui porque minha mãe mandou, só estou aqui porque eu tenho que tá. A gente percebe isso. Então, a honestidade, eu acho que fala A muito. honestidade seria meio que a chave do sucesso? Eu acho que tem um monte de coisa que vai ser a chave do sucesso, entendeu, Matheus? A gente está falando É um aqui equilíbrio, né? de uma questão muito específica, mas é o Sim. equilíbrio de tudo aquilo que você faz, né? Porque a honestidade vai envolver aí caráter, integridade, segurança, né? Se eu estou ali conversando com uma pessoa e eu percebo que realmente tudo que ela fala é honesto, ela me traz segurança, né? E o que a gente quer é ter pessoas que trabalhem conosco e que nos deixem seguros, né? É, aproveitando é, esse assunto de como se comportar numa entrevista, eu queria saber agora o depois da entrevista, depois de um processo. Digamos que a pessoa passou. O que você define como aquele bom estagiário, aquele estagiário que você vê que se destaca, que o que faz uma pessoa ser um bom estagiário, no caso? Bem, tem uma série de coisas, né? Mas eu vou falar por mim. O que que eu vejo muito, né, no estagiário e no aprendiz? É a curiosidade, é o entender e não só obedecer, é buscar realmente, não, mas por que que é isso daqui? Só, né, para eu entender. É lógico que quem está ali supervisionando aquele estagiário, ele também vai precisar não se sentir apertado,
Não, por que que eu tô fazendo isso daqui? Mas ele também falou, não, só para eu entender, porque assim, eu acho que é bacana isso. E eu primo por isso. Exatamente, não é simplesmente você obedecer. Porque se você só obedece, você não consegue nem ter a chance de me dar uma assistência. Porque se você não entende o que eu estou fazendo, você vai falar assim, então, Adriane, eu vi isso daqui, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. Então, assim, é estar aberto, é estar disponível, né? É, acima de tudo, é estar disponível. A gente ouve uma fala, não é só de estagiário, tá? Você às vezes escuta essa fala de colaboradores, CLT mesmo, de falar, eu não fui, não sou pago para isso, eu não fui contratado para isso. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que ser escraviário e nem você tem que fazer além da sua função. Eu estou falando dentro de um contexto mesmo ali, se colocar disponível para aprender, porque existe tempo para todas as coisas. Quando eu comecei lá atrás, no comércio exterior, que eu cheguei como uma auxiliar de escritório, eu falava, cara, o pessoal liga aí na hora do almoço, mas não tem ninguém, eu não consigo ajudar porque vocês não estão aqui. Me explica, porque quando me ligarem eu vou saber ver. E assim eu fui crescendo, e assim eu fui desenvolvendo, e eu cheguei uma supervisora de importação. Então, é o equilíbrio. Não é você simplesmente fazer tudo o que te mandam, mas é você estar aberto para receber coisas novas. Porque quando você faz, o conhecimento é seu. As pessoas confundem um pouco, para que eu vou agregar esse conhecimento para a empresa? Não, você vai agregar o conhecimento para você. A hora que você sai daqui, você leva dentro da sua malinha, você leva todo o Uhum. conhecimento, seja aquele que você levou para dentro da empresa, seja aquele que você está levando da empresa. Então, eu acho que tem que ter uma mente aberta em relação a isso, entendeu? Então, e agora encerrando esse bloco, eu vou até tá tirando aí uma dúvida pessoal minha com você, né? Para você, o que é o estágio como a abertura de portas no mercado de trabalho, né? O que você acha do estágio sendo aí essa porta de entrada, às vezes, para um estagiário, uma pessoa, um jovem que nunca trabalhou na vida, né? Tendo em vista aí a grande escala que a gente tem de opções hoje Uhum. e de áreas, né? Bem, Matheus, depois de tudo isso que eu falei, né, que eu não vou repetir, o que eu posso trazer para você? Eu vou falar do que a gente já teve e do que a gente tem hoje, que começou como estagiário. Gerente da qualidade, gerente do contábil, gerente do fiscal, supervisor de RH, supervisor de TI, gerente de marketing, coordenador de marketing. Então, as oportunidades existem. As oportunidades, elas existem. Então, é aquilo. Existe um tempo de sacrifício para todas as coisas. Não é para você se sacrificar para sempre. Mas você também não pode querer não deixar ali um pouco do seu sacrifício ali para você conhecer as outras áreas. E essas pessoas estão ali. Eu tenho gente que está ali, começou como estagiário há mais de 20 anos. E hoje é um gerente, tem 20 anos na mesma empresa. Então, existe essa possibilidade, sim. Entendeu? Eu considero que o estágio é uma oportunidade para o mercado de trabalho, sim, exatamente porque é uma oportunidade de se mostrar, de dizer a que veio, ainda que não tenha experiência, mas vai trazer consigo todas as ferramentas, todas as técnicas, todas as questões interpessoais, ele vai trazer para dentro daquele contexto. E se ele cria ali uma sintonia com o contexto, com o local de trabalho, isso flui e vai embora. E por isso que nós temos tantos, e já tivemos tantos outros, né? Tivemos gerentes de compra, gerentes de vendas. Então, assim, tem bastante coisa. Né? Então, a oportunidade, ela tem que estar. Você tem que estar preparado na hora que a oportunidade chegar. Então, a gente tem que estar preparado continuamente. Né? Não é só vocês. Eu também, né? Cada um de nós, porque só acaba quando acaba, não é verdade? Então Isso a é. gente tem que continuar em movimento sempre. E às vezes estar preparado é exatamente o que você falou, é estar preparado para se sacrificar um pouquinho em prol daquela visão futura, né? Isso aí. E ser honesto, como você falou, Uhum, é muito interessante. Eu queria comentar também que eu deixei escapar na parte da entrevista de comportamento, que a honestidade ela traz um pouco de tranquilidade, uhum, né? Ela acaba sendo um antídoto contra o nervosismo, uhum. porque quando você está sendo honesto, você tem menos motivo para ficar nervoso, né? E eu acho que
quando a gente é honesto e tem esse equilíbrio entre as soft skills e as hard skills, Uhum. tem o casamento também da visão da empresa, do que ela quer do estagiário, o que o estagiário quer para ele mesmo com a empresa, né? Uhum. Acaba respondendo toda essa pergunta que foi meio que tudo que a gente conversou, né? Sim. É o acúmulo de tudo que a gente conversou que responde essa Sim. pergunta final, né? Então, não só é uma porta de entrada, como é uma ótima porta de entrada se você se preparar, se você tiver, né, disposto a ouvir, a aprender, né, como você mesmo falou. Sim. E, Adriane, muito, muito interessante Não. nossa conversa. Eu estou muito feliz que a gente pôde Também, estou conversar. feliz de estar aqui. Também. Muito Eu obrigada gostaria pelo de estar convite. agradecendo, né? Você Obrigada. conseguiu tirar, acho que tanto as minhas dúvidas pessoais, quanto provavelmente da maioria das pessoas, né? Sobre todo esse assunto do estágio e Legal. abertura de portas aí para esse mercado de trabalho. Uhum. Fico feliz e fico à disposição de vocês. Se em algum momento quiserem saber alguma outra coisa, fiquem à vontade também. Que bom. Muito obrigada. Obrigado a você, Obrigado a Adriane. você. E pessoal que está vendo, eu queria agradecer por você ter assistido até aqui. E também peço para você seguir a gente no Instagram. Nosso Instagram é @podse_cash, tá? Que é o Podsecash no Instagram. A gente a gente tá Disponibilizar ele aqui isso. embaixo, certamente. A gente está no YouTube, Instagram e também vai estar no Spotify. E a gente quer também agradecer o estúdio Card Helms, que foi quem possibilitou essa gravação desse episódio aqui. É O nosso patrocinador. um dos nossos patrocinadores, tá? E é isso. Obrigado por ter assistido. Aqui foi Adriano Bastos, Matheus e eu, Rafael. Muito obrigado. Obrigada.